eu sou o pastor Isaac Gomes, da Igreja Vida Triunfante, aqui em Bragança Paulista. Você vai assistir uma mensagem gravada em um dos nossos cultos de celebração. Aproveitando, se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva agora e ative o sininho. Essa mensagem com certeza irá impactar você profundamente, então compartilhe ela, assim nós vamos alcançar não só o Brasil, mas as nações para o Senhor Jesus. Fala para a pessoa que está ao seu lado: Deus acredita e confia em você. Às vezes nós não acreditamos em nós. Eu vejo pessoas com tanto, mas com tanto potencial, que a vontade de coração que eu tenho muitas vezes é abrir, se eu pudesse abrir a cabeça do indivíduo e colocar lá, mudar o chip dele para ele ver o potencial que ele tem. O mundo às vezes acredita no cara, mas ele não acredita nele. E quando você fala, ele acha que você está desdenhando, que você está sendo irônico. Mas eu vim aqui hoje como profeta de Deus dizer que Deus acredita e confia em você. Você pode colocar a mão sobre a sua cabeça e dizer: eu acredito que Deus acredita e confia em mim. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 17, diz assim: pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Preste atenção, a intenção de Deus nunca foi condenar o ser humano. Você imagina, você pai, você mãe, gera o seu filho por 9 meses, cria uma expectativa para o nascimento dessa criança. Quando essa criança nasce, você vai agora viver uma vida toda condenando essa criança? Lógico que não. A sua proposta sempre é abençoar a criança, sempre que essa criança prospere. Você vai fazer de tudo para que essa criança não pegue nenhuma virose. Você vai se esforçar para que ela tome todas as vacinas, para que ela fique imune aos vírus, às bactérias. Se você é uma mãe, assim um pouco mais experiente, o seu bebê vai nascer e logo no dia seguinte você não vai ao shopping com essa criança, você não vai vir ao culto com essa criança, porque você não vai querer que seu filho corra risco de ser infectado por uma bactéria maligna, que respire o mesmo ar de centenas de adultos no mesmo ambiente. Lógico que não. Você vai esperar o seu bebê ficar imune, tomar todas as vacinas, pode até ficar doente, mas você se precaveu, porque você quer o melhor para o seu filho. Agora nós somos homens carnais, humanos, nós somos falhos, nós somos limitados, nós pensamos assim. Agora imagina Deus que é divino, que é poderoso, que Ele não só gerou, mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, Ele não simplesmente só amou de palavras, não, Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele deu, morreu, sofreu, ressuscitou o terceiro dia. Então João vai dizer que Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas a proposta de Deus é para que este mundo fosse salvo por meio dele. Então Deus nunca vai ter a intenção de condenar você, ao contrário, Deus acredita em você. Você tem que tomar posse disso, você tem que crer nisso, e você tem que perseverar nisso, porque o fato de você ter esse potencial, o fato de Deus acreditar em você, isso não quer dizer que tudo que você colocar a mão vai dar certo. Vai ter algumas situações que Deus vai permitir que dê errado na sua vida, até para te habilitar ainda mais para coisas maiores. Por isso que a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. Até aquilo que era para ser mal na nossa vida, que era para nos destruir, a Bíblia diz que Deus faz com que contribua para o nosso bem. Quem ama a Deus aí? Quem ama a Deus? Então as lutas, os problemas, as aflições vai contribuir para o seu bem, vai contribuir para a sua vitória, vai contribuir para o seu sucesso, vai contribuir para você ser um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, para você ser um profissional de excelência, para você ser honrado no lugar da sua vergonha. Essa é a proposta de Deus. Essa é a proposta de Deus.
Diga comigo assim: eu sou criado à semelhança de Deus. No 3, bem forte, 1, 2, 3. Então você não é parecido com um palhaço, você não é parecido com um macaco, você não é um qualquer, você é uma pessoa à imagem e semelhança do teu Criador, do Deus Todo-Poderoso, daquele que nunca perdeu nenhuma batalha. Diga comigo assim: eu sou importante aos olhos divinos. Você é importante aos olhos divinos. Sabe, algumas pessoas podem olhar para você e desdenhar de você. Eu lembro uma vez que eu estava em São Paulo, eu era bem garotão, e uma igreja começou a se destacar em São Paulo, nos anos 90, e alguns cultos eu ia naquela igreja. Era uma igreja assim muito jovem, bastante jovem, aquela pegada maluca do gospel nos anos 90, muito rock e tal. E eu estava lá e eu lembro que estava lotado, era um antigo cinema, estava lotado e todo mundo de pé, e o pastor lá do altar disse assim: pegue na mão do seu irmão. E do meu lado tinha uma moça, uma loira bonita. Quando eu fui pegar na mão dela, ela olhou para mim e tirou a minha mão. Eu falei: se ela soubesse quem eu sou. O desprezo daquela garota não me parou. Não, eu não entrei em depressão, eu não saí chorando, eu não disse: ai, nunca mais eu vou naquela igreja. O contrário, depois, mas alguns anos depois, eu até fui trabalhar na área comercial da rádio daquela igreja. Você está entendendo? Porque veja bem, não é o desdenho das pessoas que diz que eu sou, é o meu Criador que já determinou que eu sou, mesmo antes do meu nascimento. Ele disse que já me chamou para eu ser profeta das nações, meu irmão. Quando ele pensou em me criar, ele disse que eu já era um multiplicador, que eu ia nascer para dar frutos, e você também. Ele não criou nenhum para o fracasso, ele não criou nenhum para a derrota, ele nos criou todos para a vitória. Por isso que o nosso slogan é: você nasceu e ponto final. O diabo que morda a língua, se é que ele tem língua. Olha aqui: o Senhor acredita e confia em mim. Ele, aleluia, Ele ama e necessita de mim tanto quanto ama e necessita de qualquer outra pessoa na terra. É importante entender isso. Se eu fosse você, escreveria isso. Se eu fosse você, colocaria, sei lá, na porta da sua geladeira, no painel do seu carro, mandaria fazer uma camiseta com essa frase: Ele me ama e necessita de mim tanto quanto ama e necessita de qualquer outra pessoa na terra. Ai, pastor, mas eu moro no bairro mais simples de Bragança Paulista, eu estou sem nenhum centavo no bolso, eu ainda estou para concluir os meus estudos. Não importa, Ele ama e necessita de você tanto quanto ama o Bill Gates, quanto tanto precisa do Bill Gates. Ele ama a você e necessita de você tanto quanto Ele ama e necessita do bispo de Macedo, do pastor Silas Malafaia, do presidente da república. Ele olha para você e Ele vê o sangue dele sobre a tua vida, Ele vê a vida dele em você, porque você é imagem e semelhança dele. Aleluia. Quem está comigo aí, diga glória a Deus. Aleluia. Ele pagou tanto por mim, quanto por qualquer outro ser humano que já viveu. João capítulo 10, versículo 10 diz: o ladrão, Satanás, ele só vem para furtar, matar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que você tenha vida e a tenha plenamente. Você sabe que tem pessoas que ficam tão vidrada, tão focada em Satanás. Preste atenção nesse texto. A Bíblia diz que o ladrão, que é Satanás, ele vem, ele não está na sua vida. Ele pode vir na sua vida, para quê? Para matar, para roubar, para te destruir. Mas sabe o que Jesus diz na parte B desse versículo? Eu não vou chegar, eu já estou na sua vida. Eu já estou na sua vida, para quê? Para você sofrer, para te atormentar, desgraçado, para ver você passando fome, desempregado, doente. Não, eu já vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. É isso que nós precisamos entender, queridos. Tem gente que vive a vida inteira com medo do diabo, fala 10 palavras, 11 é o capeta, é o Satã, nem para de falar do diabo. O diabo só vai vir se você der lugar a ele, mas Jesus já está na sua vida, para você ter vida e vida em abundância. E ele disse: maior é o que está em nós do que o que está no mundo, diz a palavra de Deus. Aleluia. João 3,16 diz: porque Deus tanto amou o mundo,
que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. O que é vida eterna? Vida eterna é qualidade de vida. Não é simplesmente vegetar, não é simplesmente viver, estar respirando. Vida eterna é você ter qualidade de vida, é você estar com Deus o tempo todo. Você quem está me entendendo diz amém. Primeira coisa que eu quero que você guarde no seu coração, vou te dar 2 tópicos. O primeiro, você foi criado para a grandeza. Diga, eu fui criado para a grandeza. Você pode vender um prego, mas você tem que vender esse prego com grandeza. A senhora pode ser faxineira de qualquer indústria, qualquer empresa. A senhora tem que ser faxineira com grandeza. Trate a sua vassoura com muita grandeza. Trate o seu avental com muita grandeza. Mantenha ele limpinho, passadinho. Você está entendendo? Você pode ser um operário que usa aquela bota grossa, no calor é difícil usar, mas use a sua bota com grandeza. Você pode estar no túnel, você pode estar debaixo de um andaime, mas esteja lá com grandeza, porque Deus nos chamou para a grandeza. Tem gente que não entende isso, está em um escritório nas Nações Unidas, na Avenida Nações Unidas, no bairro dos Jardins, ar-condicionado, mas ele não entende que ele foi chamado para a grandeza. Ele está de gravata, tem salário de 50 mil reais, 100 milhões de dólares por ano, mas se ele não tiver essa visão que ele foi chamado para a grandeza, ele vai trabalhar, ele vai agir como ele fosse um medíocre. É importante nós entendermos isso. Quando nós falamos que nós fomos chamados para a grandeza, que Deus nos chamou para a grandeza, não tem a ver com o tipo de trabalho seu, com o seu nível social, com a sua classe econômica, com o seu currículo acadêmico. Não tem nada a ver com isso. A grandeza não está em um diploma, a grandeza não está na conta bancária, a grandeza não está no endereço da sua casa, a grandeza está dentro de você, meu irmão. Aleluia. Tem gente que vende uma garrafa de água no Farol, e você vai ver a caixinha de isopor dele, está limpinha, está tudo arrumadinho. Tem gente que tem um restaurante nos bairros mais granfinos das grandes metrópoles, e não tem esse espírito de grandeza. A grandeza, diga, a grandeza está dentro de mim. Diga, eu fui chamado, eu fui criado para a grandeza. Romanos capítulo 10, versículo 12, parte B, diz assim: pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoou ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Salvo. Preste atenção no texto, versículo 12, parte B. Pois o mesmo Senhor é o Senhor de quem? É o Senhor de quem? É o Senhor de quem mora no país do primeiro mundo e de quem mora no país do terceiro mundo. O mesmo Senhor é o Senhor de quem mora nos grandes condomínios de alto padrão dessa cidade ou de qualquer outra cidade dessa nação, e é o mesmo Senhor daquele que mora no bairro mais simples, no casebre mais simples. Ele é o Senhor de todos. Onde está a diferença? Em nós. Onde está a diferença se Ele é o Senhor de todos? Em nós, a forma que você se vê. Se você se vê como um mendigo, você será um mendigo, ainda que você esteja de terno e gravata. Se você se vê como medíocre, ainda que você use perfume europeu, você será um medíocre. Mas você pode estar com a roupa mais simples que vende nas feiras dessas cidades, no Brasil ou no mundo afora, mas se você vê grandeza em você, se você olhar para você como Deus te olha, você será o homem mais grande desse planeta. Desculpe, mais grande. Olha aqui: pois o mesmo Senhor é o Senhor de todos e abençoa ricamente os que o invocam. Sabe aqui um problema? É que muitas vezes a gente invoca tanta coisa, menos o Senhor. A gente invoca o salário, a gente invoca o carro. Ninguém pode tocar nesse carro. Tem marido que só falta matar a esposa porque bate a porta do carro. Invoca tanta coisa e menos o Senhor. Gálatas capítulo 3, versículo 26 a 29 diz: todos vocês são... Quem são filhos? Todos. Você faz parte do todos? Tem alguém aí? Diga, eu sou filho. Posso ouvir de novo? Diga, eu sou filho.
Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão, e herdeiros segundo o quê? A promessa. A promessa de grandeza para Abraão, ela é sua também. Abraão, farei de você pai de muitas nações. Assim como não se pode contar as areias do mar, não poderão contar a sua descendência. Grandeza. Quer ver um segredo da grandeza? Israel é um dos menores países que existe, e é o mais poderoso. Você acha que os Estados Unidos quer ser aliado de Israel por quê? Porque ele sabe que Israel é um país da grandeza, embora seja um país no meio de um deserto. Mas qual o Senhor que Israel invoca? O Todo-Poderoso. Aqui que está o segredo, meu irmão. Pare de buscar outras coisas nessa vida e busque o Senhor em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, que tudo que você precisar Ele vai lhe acrescentar. Tudo é resto. Busque Deus. Deus tem que ser prioridade na sua vida. Você sabe que a gente às vezes troca Deus pelas bênçãos de Deus. Olha que maluco. A gente troca Deus pelas bênçãos de Deus. A bênção que Deus te dá nunca será maior do que o Deus que te deu a bênção. Não, você não entendeu, só o irmão que deu amém ali. Eu vou te falar, as bênçãos que Deus te deu nunca será maior do que o Deus que te deu a bênção. Tem gente que ora, faz campanha, Deus dá um carrinho, ele se enrola todo no carrinho. Quer você não vê, irmão? Ih, pastor, eu comecei a lavar o carrinho, e aí quando eu fui ver, já era hora do culto, já não dava mais tempo vir. Tem irmãs aqui, que Deus deu uma casinha, Deus disse, eu vou dar aqui 3 cômodos apertadinho para ele, mas se ele for fiel, já vai estar no maior. Aí ele se enrola, ela se enrola nos 3 cômodos, começa a adorar a casa, e esquece de Deus, acha que já é o máximo. Deus deu a bênção, mas Ele continua sendo Deus. Tem pastor que se enrola com a igreja vai crescendo, ele pina o nariz, não, olha quantas pessoas eu tenho, você vê o culto como estava lotado, olha aqui, olha a nossa igreja, olha o ar-condicionado, ele se perde. A igreja nunca será maior que o Senhor da igreja. Tem gente que se enrola com o ministério, não, agora eu sou líder, eu sou diácono, agora eu sou pastor. Ele se enrolou com o chamado. O teu chamado nunca será maior do que aquele que te chamou. Quem está me entendendo? Posso ouvir um glória a Deus aí? Tem crente aí? Aleluia. Diga, eu fui chamado para a grandeza. Diga, eu sou filho. Queridos, olha aqui, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo. E termina o texto dizendo, se vocês são de Cristo, são o quê? Descendência de e herdeiros segundo a promessa. Deus tem tanta promessa para você que você nem sabe. Só que às vezes, em vez da gente acreditar e agarrar as promessas, a gente acredita nas mentiras de Satanás. A gente acredita no desdenho de alguém, no desprezo de alguém. Você tem que acreditar e agarrar as promessas. Tem gente amarrado, não prospera, não avança, não alcança a vitória, porque está amarrado numa palavra que alguém que liberou para ele, uma palavra negativa lá atrás. A pessoa até já morreu, e ele fica amarrado, não, eu não vou vencer na vida, porque fulano, meu pai, minha mãe, ciclano, minha ex-esposa, o ex-namorado, e ex-noivo disse que não ia casar, não cara, para. Existem grandes promessas para mim e para você. Segunda coisa, a primeira coisa é, você foi criado para, diga, eu fui criado para a grandeza. Meu irmão, pode surgir os teólogos que quiserem combater isso. Deus disse que você foi criado para a grandeza e ponto final. Um Deus grande só poderia criar coisas grandes.
Quem admira aqui o avião? Eu admiro. Avião. Meu irmão, você pega um negócio com não sei quantas 1000 toneladas de parafusos, de metal, de cobre, de borracha, de couro. Aí os caras ainda lotam de um monte de gente na aeronave. Pega lá o porta-mala do avião, o bagageiro, e enche de bagagem. Liga as turbinas, e daqui a pouco o negócio começa a voar e fica lá em cima, e você nem percebe que está lá em cima. Você fica horas lá em cima. É um negócio maluco ou não é? Só que não sei se você já percebeu, antes da aeronave decolar, fica um monte de gente fazendo manutenção nela. E checa combustível, e checa painel, e checa a parte elétrica, e checa as bobinas, e tem bobina de reserva, e tem motor de reserva, e checa o ar-condicionado, e checa não sei o que, e não sei o que, e depois a torre vai lá e dá um comando, e alguém puxa lá com o carrinho, e coloca ele na pista, e depois se não bastasse só o piloto, tem o copiloto, tem toda a tripulação, para que aquele negócio se mantenha no ar. É um negócio maluco, não é? Mas Deus cria um pássaro que não precisa de nenhuma manutenção. Ele voa a hora que quer, para o lugar que quer. Ele não planta nada, não colhe nada e não morre de fome, porque quem criou ele foi o Deus Todo-Poderoso. Quem admira esses nadadores das Olimpíadas aí? Esses caras que nadam 100 metros em frações de segundos. Coisa de maluco. Você pega, era o Xuxa, né? Que era o campeão aí do Brasil. O Cielo, né? Quem mais aí? Os caras fera aí. Tem um que de Bragança aqui? Daniel Dias. Os caras é uma coisa de maluco. Os caras nadam de costa, nada de frente, nada de lado, nada de sei o quê. Mas Deus criou o peixe que ninguém nunca ensinou a nadar, e ele já nasce nadando. Porque Deus não cria nada medíocre. Deus criou tudo para grandeza. Diga: eu fui criado para a grandeza. A grandeza não tem a ver com a casa que você mora. A grandeza não tem a ver com a sua profissão. A grandeza não tem nada a ver com o seu carro. A grandeza está dentro de você. Quando Ele te criou, Ele colocou a grandeza dentro de você. Se veja como grande. Quem está me entendendo diz amém. Segunda coisa, você é semelhança de Deus. Você é o quê? Semelhança de Deus. Você já viu alguém parecido com um criminoso? Alguém que você conhece, que já matou, que já esquartejou, você sabe que está preso ou até já morreu, mas de repente você encontra um indivíduo que é a cara daquele criminoso. Você tem prazer de estar na presença daquele indivíduo, ou você quer fugir logo? Eu fui uma vez no hospital visitar a mãe de, eu não vou falar que é o que ela, bom, a mãe de uma amiga. Aí quando ela desceu na recepção do hospital para me recepcionar, o irmão dela que estava lá no quarto teve que descer também. Quando o irmão dela desceu, era cópia fiel de um criminoso que eu conheço. Mas cópia fiel. Eu olhava para o cara, eu sei que o criminoso está preso, eu sei que está preso, mas o cara era cópia fiel. Eu olhava para o cara desconfiado, via se ele não tinha arma, não via a hora de sair da presença daquele cara. Eu sabia que era irmão da irmã da minha amiga, irmão de sangue, mas o cara estranho, a cara, o jeito, os detalhes do rosto, porque ele é parecido com o criminoso. A Bíblia diz que você é semelhança de... Por isso que Satanás tenta te amedrontar, porque você é um perigo para Satanás, porque você parece com aquele que pisou na cabeça de Satanás. Satanás olha para você e fica com pavor. Satanás tem medo. Você sabe por que tantas mulheres são violentadas, tantas mulheres são agredidas, tantas mulheres sofrem nesse mundo afora? Você sabe por quê? Porque quando Satanás ouve a palavra mulher, ele lembra de Maria. O que tem a ver com Maria, pastor? Pois é, foi do ventre da mulher que nasceu aquele que esmagou a cabeça da serpente.
Satanás sabe a potência que você é, mulher. Não é só o dia 8 de março que é para comemorar o seu dia, não. Você tem que vibrar todos os dias. Se o seu marido trata bem ou mal, você tem que vibrar, porque você é grande. Do seu ventre, toda vez que Satanás, o inferno ouve o teu nome, mulher, Daniela, Maria, Cristina, Joana, que ele ouve o feminino, ele fica apavorado, porque ele sabe que do ventre de uma mulher nasceu o Criador, obra divina, que esmagou a cabeça da serpente. Ele está destruído, porque uma mulher deu lugar ao Criador. Ei, preste atenção, Deus nos chamou para a grandeza. Ele fez você uma imagem e semelhança dele. Ele soprou o fôlego de vida em você. Quando Satanás olha para você, ele vê o próprio Deus respirando. Quando Satanás olha para você, você lembra a Deus. Ele diz: eu não posso com esse cara cheio do Espírito Santo, eu não posso com esse cara vivendo os princípios da palavra de Deus, porque se ele estiver cheio de Deus, ele é parecido com Deus, eu não vou suportar ele, eu vou ser esmagado, eu vou ser destruído, eu não vou vencer aquela família, eu serei derrotado. Satanás tem medo de você, meu irmão. Guarda isso no seu coração. E às vezes eu vejo tanta gente com medo do diabo. Ih, pastor, vem aqui porque o capeta está bravo. O capeta, diante de você cheio do Espírito Santo, não era nem para ele estar lá. Sabia disso? A Bíblia diz assim: sujeitai-vos a Deus. O que é resistir? Vamos pegar aqui a palavra. O que é resistir? Você já viu quando o batalhão de choque numa manifestação faz um paredão? Os caras, cara, vem aqui, Wagner, rápido, sobe. Vem aqui, Thiago, vem aqui. Só pegar os caras fortes. Vem, rápido. Olha o que os caras fazem aqui, ó. Aqui, ó. Isso, pronto. Aqui, ó. Pronto. Vai lá. O outro. Você imagina 100 homens bem treinados. Pode vir os manifestantes que quiserem. Eles ainda colocam o escudo na frente. Já estão de capacete. Ninguém, não passa nem vento. Não passa nem. Eles resistem. Eles não vão para trás. Eles não ficam com medo. Eles resistem. A Bíblia está dizendo: sujeitai-vos a Deus. Se encha de Deus. Pode ficar tranquilo, firme na tua posição, que o diabo vai, fugir. Obrigado. Aplaudo o Senhor Jesus pela vida deles. Não esquenta a cabeça, durma tranquilo. Por isso que o salmista disse: eu me deito e logo o quê? Eu durmo, eu descanso, eu pego no sono, eu ronco, porque tu, Senhor. Irmão, a nossa vitória vem do Senhor. Quem está me entendendo diz amém. Tem gente que porque uma outra pessoa tem um pouco mais de dinheiro, tem um pouco mais de conhecimento, ela vai murchando na frente da pessoa. Ei, você tem aquilo que o dinheiro não pode comprar. Você tem um Deus Todo-Poderoso dentro de você. A Bíblia diz que diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é esse homem que está contigo. É esse Todo-Poderoso. Quem está me entendendo diz amém. Diga comigo: fui criado à imagem de Deus para ser como Ele, para manifestá-lo na forma humana. Você manifesta Deus na forma humana. Quando as trevas olham para você, eles vê Deus. Eles não vê o Paulo. O inferno não vê o Rafael Dourado, embora seja adorado. Não, ele vê Deus. Quando o inferno olha para a Luana, não vê a Luana, vê Deus. Quando o inferno olha para o Rony, não vê o Rony, vê Deus. Nós somos a representação humana. Nós somos a representação de Deus na forma humana. Diga comigo assim: eu fui feito. Diga: eu fui feito para a vida e para o amor, para o poder e a prosperidade, para o sucesso e o progresso, para a dignidade e a divindade. Coloca de novo na tela. Fui criado, fui feito para a vida e o amor, para o poder e a prosperidade, para o sucesso e o progresso, para a dignidade e a divindade. Você foi criado para isso, cara. Por isso que Satanás tenta te destruir quando você ainda estava no ventre da sua mãe.
Hoje eu recebi um vídeo de um garoto dando um discurso, acredito que foi em alguma assembleia de deputados ou vereadores, sei lá, e ele falando contra o aborto e contra um movimento feminista, que tem destruído muita gente. E ele disse: vocês sabiam que Steve Jobs quase foi abortado? Você sabia que Cristiano Ronaldo quase foi abortado? E ele vai dando nome de pessoas que são um sucesso, que tem proporcionado alegria e bênçãos para milhares e milhões de pessoas que quase foram abortadas no ventre da mãe. E aí ele diz: pois é, se Cristiano Ronaldo fosse abortado, nós deixaríamos de ter visto e de se alegrado com tantos gols e com tantas jogadas que ele tem nos proporcionado. Se Steve Jobs, você feminista, ele fala que defende tanto a tecnologia, o avanço, se não fosse Steve Jobs, você não teria o iPhone na sua mão, não existiria a Apple. Satanás tentou destruir todos esses homens ainda no ventre da mãe. Satanás tem tentado te destruir, porque ele sabe a potência que é você, meu irmão. Está aqui o Paulo, lembrei agora, também quase foi abortado. A mãe fez várias tentativas para abortar ele, até quando um tio viu que não tinha jeito, disse: deixa esse menino nascer, que eu cuido desse menino. Foi isso? Eu cuido desse menino, qualquer dia ele conta o testemunho. Aí a mãe deixou nascer porque o tio ia bancar ele. Você já imaginou se esse cara tivesse sido abortado? Ah, jura até hoje, tadinha, não tinha jurado, porque não tinha um Paulo na vida. Os filhos dele não teriam nascido, as canções que ele já compôs, nós não teríamos. Então nós precisamos entender isso. Satanás quer nos destruir. Deus vê o que há de extraordinário em você. Fala para o teu irmão, diga: Deus vê o que existe de extraordinário em você. Satanás vê o que há de negativo em você, Deus vê o que existe de extraordinário em você. Mateus 16:18 diz: e eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha, e as portas do Hades, do inferno, não poderão vencê-la. Eu já vi tanto pregador criticar Pedro, afundou, olhou para as circunstâncias. Ele pode ter olhado para a circunstância, mas que ele andou sobre as águas, ele andou. Só 2 homens andaram sobre as águas, Jesus e Pedro. Mas ele era nervoso, ele era sanguíneo, cortou a orelha, mas ele teve coragem de enfrentar para defender Jesus, pelo menos humanamente. E a gente que nem a Bíblia carrega muitas vezes. E a gente que tem medo de convidar o vizinho para vir na igreja. E a gente que tem medo de jejuar. E a gente que tem medo de ser crente, de dizer que é crente lá na empresa. Então, o crítico, ele sempre vai ver o negativo. Satanás sempre vai ver o negativo nas pessoas. Deus vai ver o extraordinário. Deus diz: ei, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Ei, as portas do inferno não podem vencer você, cheio do Espírito Santo. Diga comigo: eu sou invencível em Cristo Jesus. Meu irmão, era para os teus filhos estar imitando você e não Homem-Aranha. Você é invencível, não Homem de Ferro, não Hulk. Viu, Felipe? Nós somos, diga: eu sou invencível. Jesus disse que em Cristo Jesus nós somos do quê? Mais que vencedores. Quem está me entendendo diz amém. Salmos 8:5, Salmo 8, versículo 5 diz: contudo, pouco abaixo de Deus o fizeste, de glória e de honra o coroaste. Olha o que a Bíblia vai dizer: contudo, pouco abaixo de Deus o fizeste. Você foi criado um pouquinho, tiquinho assim, abaixo de Deus, um pouquinho. Faz assim, ó, bem pequeno, vai diminuindo, faz aí profeticamente, faz aí, bem pequenininho assim. Coloca um espaço que não dá nem para passar uma agulha. Pois é, você foi criado assim, um pouquinho só, abaixo de Deus. E se não bastasse isso, olha o que ele fez: de glória e de honra o coroaste.
Ei, mas é Deus que está falando isso, cara. Era para você pegar essa cadeira e jogar para cima. Era para você pular e sair dando glória a Deus. Meu irmão, você foi criado um pouco abaixo de Deus, e Ele te coroou de glória e honra. Quem está me entendendo diz glória a Deus, aplauda, faz alguma coisa. Aleluia, chovia, dá glória a Deus. Abre essa boca cheia de dentes aí, meu irmão. Aleluia. Você pode condenar a si mesmo ou deixar que os outros desacreditem, mas Cristo acreditará sempre em você. Nós somos suas obras-primas, encarregados para reinar e ter domínio sobre tudo quanto Ele criou nessa terra. Você admira o pássaro? Você admira uma árvore? Você admira um fruto? Você admira um rio? Você admira o mar? Deus te criou para dominar o mar. Deus te criou para dominar tudo que Ele criou antes de você. Sabe por que Deus te criou por último? Porque Ele criou, primeiro preferiu criar todas as outras coisas, para depois criar você, para você dominar sobre tudo que Ele tinha criado antes. Olha aqui, isso é importante você entender. Isso é importante você entender. Gênesis capítulo 1, versículo 28, versículo 30, diz assim, a 30 diz: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Sabe qual é o nosso problema? Que a gente quer subjugar o outro que é igual a gente. Jesus mandou a gente subjugar a terra. Domine sobre os peixes e não sobre seres humanos. Por isso que o comunismo, ele quer dominar o ser humano. O comunismo não é de Deus. O comunismo é do inferno. Veja os países comunistas como vivem as pessoas. Porque os comunistas querem dominar as pessoas. Por isso que um país comunista que estava no governo dessa nação quis oferecer assistencialismo, para que as pessoas dependessem dele, do partido, de quem estava no poder. Por isso que eles desarmaram a nação, porque você desarmado só vai ter o governo armado, e o governo armado vai subjugar você. Entenda isso, pelo amor de Deus. Se o governo, somente a polícia, o exército tiver arma, e os bandidos, o governo vai mandar em você. Deus manda a gente subjugar a terra. Deus manda a gente ter domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem semente, e todas as árvores que dão fruto com sementes, elas servirão de alimentos para vocês, e dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves dos céus, a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi, e ponto final. Meu irmão, você foi chamado para a grandeza, sim ou não? Você foi criado para a grandeza, sim ou não? Olha aqui, para terminar, passar régua, Salmos de número 8, versículos de 6 a 8 diz, se coloque de pé por gentileza, vamos encerrar. Diz assim: tu fizestes dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés tu o pusestes. Todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves dos céus, os peixes do mar, e tudo que percorre as veredas dos mares. Olha que coisa linda, meu irmão. No final desses salmos, a gente tinha que ler e dizer assim no final do salmo: esse cara sou eu. Essa mulher sou eu. Ei, para de ficar choramingando atrás de homem que não te quer, rapaz. Para de ficar se arrastando sobre homem que te faz sofrer, os pés de homens que te faz sofrer. Sai de depressão porque a mulher te abandonou, o marido não te... Sai. Você foi criado para a grandeza. Por isso que você tem que ir a lugares que você é aplaudido, não que você é desdenhado. Você tem que ir a lugares que você é admirado, não lugares que você é suportado.
Tem gente que fica mal porque não convidaram ele para o aniversário. Se você não foi convidado, tem dois motivos. Ou a pessoa não tinha condições para pagar um buffet maior e convidar todo mundo que ela queria, ou não quis você na festa, ponto final. Se não quis você, problema dele. Porque tanto ele quanto você foram chamados para grandeza. Um grande não se importa quanto grande. Você já viu rico brigando? O rico, ele entra na justiça contra o outro rico e põe um advogado e põe o cara lá embaixo. Mas quando se encontram, e aí, doutor, tudo bem? Tomam café juntos, conversam juntos, porque eles brigam no campo jurídico. Não é pessoal, é judicial. Por isso que você vai ver, é um negócio maluco de ver. Você vai ver famílias ricas divorciadas, casam com outra pessoa e depois eles trabalham juntos. Eu estava no comércio com vocês esses dias, e eu disse: está vendo aquela moça ali, aquela dona desse empreendimento? Disse assim: pois é, ela é divorciada com o dono desse, que eles trabalham juntos, e ele é casado com outro. Você tem que entender, você vai brigar no campo jurídico, mas você não vai ficar se ofendendo, alfinetando um ao outro pessoalmente, não, porque Deus nos criou todos nós para a grandeza. Diga: eu sou grande. Diga: eu sou grande, e eu sou imagem e semelhança do meu Deus, e o meu Deus é grande. Quem está me entendendo, diz amém. Meu irmão, você já viu quando você olha para um filho de rico, uma criança, filho de rico, você olha para o tênis e diz assim: imagina quanto custou esse tênis, olha essa camisa, de marca, às vezes é do Brás, às vezes comprou na promoção. Só porque está no pé do filho do rico, você acha que tudo vale muito. Você sabia que tem cara milionário que usa relógio de R$10, de $2, lá nos Estados Unidos eles compram? Aí você olha para o relógio do cara e diz: nossa, meu Deus do céu, porque está no braço do rico. Você está nas mãos de Deus, você é a imagem e semelhança de Deus. Satanás olha para você e ele se sente pequenininho. Você não sabe disso, aí você olha para Satanás e vê Satanás grande pra caramba. Você olha para os problemas e vê um monstro. O problema está olhando para você e diz: se ele clamar o Deus dele, já era, estou frito. Se ele investir só em me buscar nas primeiras horas do dia, já era. Se ele ler aquele livro que está cheio de poeira na casa dele e aplicar o que está no livro, eu já era. Se ele consagrar o primeiro dia da semana a mim, ao Deus dele, o problema diz: eu estou frito durante toda a semana. Eu estou frito durante toda a semana. Se ele consagrar o primeiro dia, mas ele não vai consagrar, ele vai para o clube. Ele não vai consagrar, ele vai dar desculpa que o vizinho chegou, que o parente veio visitar. Ele não vai. Aí eu deito e rolo. Vem problema, vem doença, vem não sei o que, vem carro que quebra, e vem desemprego, e vem não sei o que. O problema está dançando. Mas se você colocar Deus e o seu reino, a sua justiça em primeiro lugar, o desemprego vai querer bater a tua porta e Deus: nina, não. E se fechar essa, eu abro outra. E a que eu abro, ninguém. E a que eu fecho, ninguém. Tem uma música da Laura Sogueres, se eu não me engano, né? O seu amor me define, alguma coisa assim. É isso? Dá para cantar já agora? Essa música é linda. Não é o outro que me define, é o amor de Deus por mim que me define. Não é a casa que eu moro, não é a igreja que eu frequento, não é o cargo que eu tenho, não é o bairro, não é o estado, não é a nação, é o amor dele por mim, porque Deus amou o mundo, Deus me amou, que deu o seu filho unigênito, é o amor dele que me define. Quem está me entendendo diz amém. Feche os seus olhos. Talvez você chegou aqui tão com a estima lá embaixo, a estima lá embaixo. Eu estava conversando com alguém, tenho conversado desde ontem, faziam já alguns meses que eu não tinha contato com a pessoa,
E ontem eu disse, deixa eu conversar aqui. Aí a pessoa, oi pastor, eu estou mal, o senhor vê, são 1h da tarde, eu não consigo sair da cama, o senhor pode fazer uma coisa por mim? Ora a Deus para me levar, eu queria dormir e não acordar mais. Eu disse, não, Deus tem vida e vida abundância para você, mas eu não quero, eu estou em profunda depressão, eu vou entregar os projetos que eu tenho, eu não vou conseguir terminar. Eu disse, não, você vai em nome de Jesus, você ainda vai fazer muita coisa, mas não dá, não vejo mais saída para mim. Depressão. Uma pessoa para cima, inteligente, conhecida, famosa, viajada, currículo maravilhoso. Depressão. Sabe por quê? Foi enganada pelo diabo. O diabo colocou na mente dela, no subconsciente, que ela não é nada, que ela não vai conseguir. Porque talvez alguém a decepcionou, porque alguém desdenhou, porque alguém desprezou, porque alguém abandonou. Não é isso que me define. Quem me define é o amor do meu Deus por mim. Ele me definiu antes de eu nascer. Primeiro Ele criou tudo, e no último dia, no 6º dia, Ele me criou. E quando Ele me criou, Ele disse, agora você vai dominar sobre os peixes, você vai subjugar a terra, você vai dominar as aves, você vai dominar os pássaros, você vai dominar a terra. Eu te criei para a grandeza. Por isso que eu te criei no 6º dia, e no 7º nós vamos descansar, e todo dia eu estarei com vocês até a consumação dos séculos, e vocês em mim já são mais que vencedores. Vocês podem todas as coisas em mim. Vocês podem sofrer, podem ter luta, mas podem ter vitória, podem alcançar o sucesso em mim, se me buscarem em primeiro lugar, e a minha justiça, o meu reino. Tudo que vocês precisarem, eu vou acrescentar na vida de vocês. E aí, essa pessoa somos nós. Vamos cantar? Feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. Oh, meu amado, xere canta lá baixê. Oh, se você que disse para mim que quer morrer estiver ouvindo essa música para você, você é uma pessoa preciosa, você é amada, você é admirável. Eu acredito em você e Deus acredita em você também. Você já venceu em nome de Jesus. Oh, xere canta lá. Meus pensamentos me definem. És tudo para mim. Essa minha realidade. Aleluia. Vou pedir os pastores, os presbíteros, para sair orando no meio da igreja. Pode colocar as mãos sobre as pessoas, intercedendo. Essas pessoas têm que sair daqui hoje acreditando nelas, acreditando no Deus Todo-Poderoso. Oh, xere canta lá, xere canta lá. Oh, aleluia, aleluia. Isso é grande, meu irmão. Você pertence a Deus, você pertence a Papai dos céus. Eu pertenço a ti. Aleluia. Você foi chamado para a grandeza. Você foi chamado para a grandeza. Você foi chamado para a grandeza. Você foi chamado para a grandeza, irmão. Você nasceu para a grandeza, querido. Você nasceu para a grandeza. Você nasceu para a grandeza. Aleluia. Xere canta lá. Você nasceu para a grandeza. Você nasceu para a grandeza. Aleluia. Você nasceu para a grandeza. Aleluia. Aleluia. Meus pensamentos